Apresentando uma série de reportagens especiais sobre a saúde mental. Falamos dos homens, ontem falamos das mulheres e agora falamos das crianças. Lembrando que o mês de setembro é o mês da prevenção ao suicídio, por mais delicado que seja falar sobre esse assunto, ainda é o mais importante a se fazer. A Organização Mundial da Saúde divulgou que aproximadamente 14% da população mundial entre 10 e 19 anos tem alguma condição que prejudica a saúde mental. 1 em cada 7 adolescentes convive com algum transtorno mental no seu dia a dia. Muitos não recebem um diagnóstico e convivem com essa condição diariamente. E o suicídio, gente, é a 4ª maior causa de morte entre os jovens. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Você vai ver e ouvir um relato forte de uma mãe que viu o amor próprio da sua filha acabar aos poucos, depois que ela passou meses sofrendo bullying dos colegas de escola. Se você tem filho nessa idade, ergue o volume, senta no sofá, preste atenção, a reportagem é para você. Vamos ver. A filha desta mulher começou a sofrer bullying na escola aos 10 anos de idade. A professora faz uma pergunta, a criança levanta o dedo para responder. Ah, lá vai a metidona, vai querer responder. E isso foi aumentando, né? Foi aumentando até que chegou uma hora que ela não queria mais responder perguntas. Eles escondiam o material dela dentro da sala. Eles andavam atrás, assim, tá indo pra cantina, andando atrás, falando, perturbando. Teve um aluno que mandou uma mensagem para ela dizendo que se ele pudesse, ele daria um tiro no olho dela. Que ela não servia para nada, que ela só enchia o saco, que ele não via a hora que ela fosse embora. O colégio teria feito pouco caso e a perseguição continuou. Brincadeiras de mau gosto e ameaças fizeram a menina se isolar e passar a praticar autolesões. Então eu descobri que ela estava se automutilando. O que foi? Ah, foi arranhado. Ah, eu me machuquei. E cortes frequentes no braço, até que um dia ela acabou confessando que ela estava se cortando, porque ela achava que a dor que ela sentia no peito se amenizava com ela se machucando. A adolescente passou a conversar com outros jovens na internet que também praticavam autolesões e a situação ficou cada vez pior. Foram momentos assim de horror que eu passei na minha casa. Eu tinha que esconder as facas todas as noites da cozinha, porque ela levantava do quarto dela, ela vinha aqui, pegava a faca. 2 vezes eu arranquei faca da mão dela, ela escondia embaixo da calça, ela escondia no braço, para ela se cortar. Quando eu comecei a esconder as facas, ela tinha os amigos, né? Porque eles se aproximam de crianças que estão com esse mesmo problema. Aí a amiga falou para ela, não, mas você pode quebrar um espelho e se cortar com o espelho. Ou você pode pegar o compasso, que o compasso corta bem também. E também pode desmontar o apontador e usar a lâmina do apontador para se cortar. E tudo isso ela fazia. A partir da experiência da filha, a mulher identificou casos semelhantes na escola e avisou os pais. Aí eu comecei a conversar com as mães nem imaginam. Um gato arranhou, o cachorro arranhou, eles se cortam em lugares que a gente não imagina. Você não percebe que está usando só meia comprida. O porquê? No calor. Ou está um calor e está de manga comprida. É para esconder os cortes, né? Muitos vão no banheiro, se cortam, geralmente por causa de bullying sofrido dentro da sala de aula. A menina trocou de colégio e, com o tempo, a terapia a ajudou a vencer a depressão. Novas amizades, agora ela é uma outra criança, ela é feliz, ela dá risada, as notas estão boas, as notas dela eram péssimas. O bullying não é a única causa de transtornos psicológicos neste público. A pandemia afetou a saúde mental de todos nós, mas nas crianças e adolescentes o trauma foi maior. Os pequenos se viram isolados, afastados do convívio social e dominados pela incerteza do amanhã e pelo medo de perder alguém próximo. Elas foram tiradas da escola, passadas para dentro de casa, onde elas passavam
4, 8 horas fora de casa, estudando em atividades, e elas passaram de repente, do nada, um dia elas foram para a escola e no dia seguinte elas estavam dentro de casa com seus pais, aprendendo todo mundo a conviver numa nova formação e ainda com muito medo. Então essas crianças, durante a pandemia, sentiram muita ansiedade, muito medo. Isso reflete e vai refletir nos próximos anos ainda, gerando ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-trauma. Jovens com quadros de estresse pós-trauma, ansiedade e depressão passaram a lotar as clínicas de psicologia. A gente tem crianças em que os pais percebem uma modificação de comportamento, de atitude, né, e trazem e procuram atendimento. Nós temos crianças encaminhadas por médicos que percebem uma diferença, uma dificuldade de saúde, doenças recorrentes, uma depressão, e eles encaminham para fazerem tratamento aqui. Ou então os adolescentes que pedem para os seus pais para fazerem atendimento. Além de procurar o quanto antes um atendimento profissional, os pais e professores têm no esporte um aliado da saúde mental dos jovens. A gente já tem descrito na literatura várias pesquisas que mostram indivíduos com depressão, com ansiedade, tendo atividade física como, lógico, uma atividade coadjuvante, né, que auxilia e realmente melhores na saúde e na qualidade de vida desses indivíduos. É mais emoção, sabe? É bem mais legal. Sem fazer atividade física, você fica meio tristinha? Por causa que daí não tem nada pra fazer, né? Porque tudo que a gente vai fazer tudo que a gente vai fazer sempre tem um esporte. Traz conforto, né? E também traz um pouco de saúde também, que é bom fazer exercício físico. Academia, corrida e vôlei. Com a agenda cheia, Helena não tem tempo para tristeza. Todo dia você faz atividade física? Sim, todo dia. E quando você fica sem fazer, você sente diferença, assim? Sim, eu sinto que o meu humor muda e quando também eu não pratico uma dessas atividades eu fico com agonia também. E aí quando você pratica, o que você sente no final? Disposição e alegria. Eu me sinto como se eu estivesse evoluindo aos pouquinhos também. A gente precisa discutir isso aí mesmo, né? Porque a saúde mental não é algo que se brinca. Então, assim, os pais têm que saber identificar, conversar com os filhos, sabe? Eu pergunto todos os dias para os meus filhos: como é que foi a escola? Foi legal, foi boa. Eles são meio monossilábicos, sabe? Ainda mais se for mais novo. Mas você tem que ir explorando. Fala: filho, como é que tá a relação com aquele amiguinho, aquela amiguinha? No intervalo, como é que é? Vai conversando, porque de repente o teu filho está sofrendo, mas não se abre com você.